Donato nasceu em 7 de agosto de 1960 na cidade de São Paulo. Formado em administração de empresas, militou no movimento estudantil da Universidade de São Paulo e foi diretor do DCE Alexandre Vanucci, dos estudantes da USP. É filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1981. No governo da ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, atuou como chefe de gabinete da Regional de Campo Limpo. Também foi dirigente da SP Trans e secretário municipal de subprefeituras na gestão de Marta Suplicy. Esteve à frente da Secretaria Municipal de Governo durante a prefeitura de Fernando Haddad e, em 2005, foi eleito vereador na cidade de São Paulo e exerceu o cargo por 5 mandatos consecutivos. Presidiu a Câmara Municipal da capital paulista nos anos de 2015 e 2016. Em 2022, foi eleito deputado estadual pelo PT. É coordenador de 2 frentes parlamentares na Alesp, pela construção de políticas públicas de fomento, divulgação e apoio à cultura hip-hop, e a Frente Parlamentar pela implantação de Universidade Federal, Instituto Técnico Federal e Hospital Escola Federal na zona sul da capital do estado de São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do estado de São Paulo, sempre levando muita informação de qualidade, claro, a interesse de toda a população. O programa de hoje tem o prazer de receber o deputado Donato, do Partido dos Trabalhadores, coordenador de 2 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Uma delas pela construção de políticas públicas de fomento, divulgação e apoio à cultura hip-hop, e a outra frente parlamentar pela implantação de Universidade Federal, Instituto Técnico Federal e Hospital Escola Federal na Zona Sul de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. Muito bem, o prazer é todo nosso. Também me acompanham no programa de hoje a jornalista Carolina Franca, da TV Alesp, e Fábio Galassi, jornalista do portal da Alesp. Muito obrigada pela parceria de ambos. Obrigada, Mari. Agradeço aqui a parceria, juntamente com o Fábio, recebendo hoje o deputado Donato. Obrigada pela presença. Olá, Mari. Olá, Carol. Olá, deputado. Olá a todos que nos assistem. Muito bem, a gente abre o programa de hoje, então, falando sobre cultura no estado de São Paulo. Setor tão importante para um estado tão diverso quanto o de São Paulo. Então, antes de iniciarmos nosso bate-papo, a gente vai conferir um trecho de uma entrevista que o deputado Donato concedeu para a Rede Alesp sobre o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura Hip-Hop. São 50 anos da cultura hip-hop no mundo, que se iniciou lá no Bronx, em Nova York, mas virou uma expressão da juventude e das periferias no mundo inteiro. E não foi diferente aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E a partir daí, dessa celebração de 50 anos, vários ativistas do movimento me pediram para que a gente fizesse uma frente parlamentar aqui em São Paulo. Deputado, essa frente parlamentar lançada pelo senhor na Assembleia Legislativa já registrou, então, 2 encontros aqui no Palácio 9 de Julho, sempre muito repletos, muito cheios, movimentando muito esse setor cultural. Qual a importância e, a partir de agora, qual o fomento desses trabalhos? Traz para a gente um pouco sobre os debates e discussões esperadas. Olha, a frente tem tido um papel importante aí de sistematizar reivindicações do movimento. O movimento hip-hop, como foi dito aí na matéria, ele tem 50 anos no mundo, celebra os seus 50 anos, e isso estimulou que vários ativistas culturais ligados a essa cultura procurassem a gente para que a gente constituísse uma frente parlamentar para que políticas públicas, algumas que já existiam e foram descontinuadas e outras que precisam ser aprofundadas, ser criadas, o poder público possa estabelecê-las para que essa cultura se fortaleça. Ela é absolutamente importante para a nossa juventude, principalmente nas periferias, mas não só nas periferias. Hoje você tem hip-hop em aldeias indígenas, você tem grupos de hip-hop em aldeias indígenas. Essa cultura, já, além de integrar e ser uma expressão dessa juventude, com caráter às vezes de denúncia, das suas condições de vida, das suas perspectivas, mas são 4 elementos, né? Você tem o rap, né, que é a música, você tem o grafite, você tem o break, que a dança virou modalidade olímpica agora, e você tem os DJs, né? No grafite, por exemplo,
a gente tem grandes muralistas brasileiros que começaram na periferia. O Cobra, ele era lá do Campo Limpo e começou grafitando no Jabaquara Breakers, que era um grupo de cultura hip hop. Você tem os Gêmeos, você tem... além de na música popular brasileira, o Criolo começou no hip hop, os próprios Racionais e outros grupos que tem aí. Então, uma cultura muito importante e que a gente precisa sistematizar a forma de fomento. Porque, assim, você tem aqueles que chegam ao mercado, mas você tem milhares de grupos que precisam se expressar. E eles precisam ter algum tipo de apoio do Estado, através de fomentos, né, de editais. Em São Paulo tem o PROAC, tinha um PROAC que era PROAC Hip Hop, que depois virou PROAC Cultura Urbana e que agora, a partir da negociação da frente com a secretária Marília Marton da Cultura, o ano que vem teremos de novo o PROAC exclusivo para o hip hop. A ideia de um encontro paulista de hip hop que já existiu, mas tinha sido descontinuado, e a secretária assumiu o compromisso desse encontro voltar a acontecer o ano que vem, precedido de uma novidade importante, que são encontros regionais. Então, no litoral, no interior, que a gente possa ter encontros preparatórios, que organize os grupos locais, que discuta, que tem oficinas, que tem apresentações artísticas e que depois se concentre num grande encontro aqui em São Paulo. Bem, Carolina Franca. Deputado, continuando justamente nesse assunto, né, você trouxe aí uma parceria com o governo paulista, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A secretária Marília Marton se comprometeu, então, a fazer um investimento, principalmente para fomento dessa cultura que é marginalizada aqui no nosso estado e também no nosso país. Mas, além disso, né, como que está sendo realizado o diálogo justamente com o governo executivo, né? Você é da oposição aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi de fácil acesso chegar até a secretária? Como é que foi toda essa conversa para conseguir, claro, o mais importante, que é esse fomento e o melhor para a nossa sociedade e população paulista? Olha, quem escolhe quem é situação ou oposição é o eleitor, né? E o eleitor nos colocou na oposição. Eu fui vereador 18 anos, sempre fui, quando fui oposição, já fui situação também, sempre fui uma oposição bastante vigilante, bastante incisiva, e procuro ser aqui também. Agora, a gente sabe separar as coisas. Uma coisa é você fazer uma oposição dura em cima de ideias, de críticas, de fiscalização, mas a gente sabe que a gente tem que procurar o executivo, afinal é ele que executa as políticas, para propor políticas, para discutir com eles. E em relação à frente parlamentar do hip hop, nós tiramos uma comissão, procuramos a secretária, ela nos atendeu, ela concordou com várias questões que a gente colocou, entendeu os nossos argumentos e as coisas estão andando. Então é assim que funciona, né? Não é porque eu sou oposição que a gente não possa ter diálogo e ter conquistas, né? Isso não vou abrir mão de nenhum papel de fiscalização em função disso. Mas a gente acha que é possível caminhar dessa forma e está caminhando, né? Não teve nenhuma grande dificuldade, a secretária foi muito receptiva. E eu tenho que falar a verdade aqui, ela foi bastante receptiva e acolheu várias das demandas, entendeu a importância delas e a gente espera que a gente continue assim. Em algumas questões nós vamos divergir, é uma visão de mundo, de como se estabelece as políticas públicas, mas sempre com respeito, né? Colocando nossa posição e respeitando a posição dos outros também, né? Fábio Galassi. Deputado, o senhor vem de 5 mandatos como vereador da capital, é o primeiro mandato como deputado estadual, conhecido muito pelo seu trabalho e atuação no desenvolvimento social, né? E a gente sabe que a cultura transforma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua iniciativa em relação às bibliotecas, à leitura, uma coisa interessante também que é a criação de novos autores, né? Não só fazer o jovem, a população, ela ser protagonista também de contar suas próprias histórias. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta, muito importante isso. Como vereador em São Paulo, a gente estabeleceu a política municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca. E isso foi feito em parceria com vários coletivos de saraus, de bibliotecários, de pequenos editores, de autores periféricos,
enfim, de bibliotecas comunitárias. E a gente conseguiu construir um projeto, uma lei em São Paulo que se transformou em lei, que estabelece uma política para essas várias áreas. É evidente que você tem que brigar pelo orçamento, esse é o primeiro passo, depois tem várias batalhas. Mas isso foi importante. E a gente quer, no estado de São Paulo, fazer a mesma coisa. Por isso, nós vamos fazer um processo aberto, com audiências públicas. A gente tem a parceria aqui na Assembleia da deputada Marina Helu, que também tinha uma perspectiva semelhante. A gente aceitou a coautoria dela ao nosso projeto. Então, nossa ideia é, no Estado, fomentar esse debate. É evidente que você fazer uma política para uma cidade é diferente de fazer para um Estado. O Estado, ele pode ter a sua política própria enquanto Estado, ele tem bibliotecas, ele tem equipamentos culturais, mas ele tem um papel de induzir esse debate nos municípios, né? Acho que essa é a grande diferença. E isso que a gente pretende com esse processo, né? E também em parceria com a própria Secretaria de Cultura, que tem sido aberta para esse debate. A gente precisa trazer a Secretaria de Educação para esse debate, que sempre é um desafio, porque a grande rede que chega capilarizada, que chega na ponta, é da educação. Uma das coisas que me motivou a discutir e fazer esse projeto foi um fato no Capão Redondo. Eu tinha ido numa escola que tinha uma sala de leitura ótima, muitos livros, mas não tinha ninguém. E mais ou menos na mesma semana eu fui num sarau, num bar, à noite, que tinha crianças dessa escola recitando poesias, lendo poesias. Alguma coisa estava errada, né? Porque você tem na escola os livros, a sala e sem vida, sem utilização. E, por outro lado, num bar, talvez não fosse o local mais adequado, mas é onde estava acontecendo, um sarau que tinha crianças daquela escola. Falei, pô, vamos tentar trabalhar nessa questão, porque a educação é fundamental, a leitura é fundamental para a gente compreender o nosso mundo, enfim. E eu acho que a gente estimulando a bibliodiversidade, você, por exemplo, ter não só as grandes editoras com aquele cardápio de livros, nada contra os clássicos, ao contrário, a gente tem que ler todos os clássicos, todos os livros recomendados para o vestibular, mas eu atuo muito nessa região do Campo Limpo, Capão Redondo, sou de lá. O menino vai se identificar muito mais com o livro do Ferrez, Capão Pecado, que fala da realidade de lá e pode despertar ele para a leitura, do que eventualmente um livro muito distante da realidade dele. Não que ele não tenha que ler outros livros, mas às vezes o jeito de fisgar o jovem é ele se identificar, né, com o livro do Sérgio Vaz, do Binho, né, desses grandes agitadores culturais, ativistas culturais que tem o Sarau do Binho, o Sarau da Cooperifa. Então, eu acho que a gente tem que ter a chamada bibliodiversidade, ou seja, pequenas editoras também, o poder público tem que poder comprar para ter um livrinho lá na biblioteca da escola que tem a ver com aquela realidade. Então, é um debate que tem muitas vertentes, a gente pode ficar horas conversando aqui, mas eu considero esse um projeto do coração mesmo, que eu vou batalhar muito para que a gente tenha essa política estadual em São Paulo. Deputado, ainda na esteira da educação, o senhor também coordena uma outra frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa pela implantação de Universidade Federal, Instituto Técnico Federal e Hospital Escola Federal na zona sul da capital do estado de São Paulo. Como o senhor já disse, é o seu reduto, né? Uma área com 3 milhões de habitantes, quer dizer, significativa demais, não só para a capital, mas principalmente para o estado também. Sim, sem dúvida. A gente acredita que a nossa juventude tenha que ter mais oportunidades, né? Principalmente educacionais. E você aproximar os institutos federais é uma possibilidade. Como o governo federal do presidente Lula está retomando essa política de expandir a rede de escolas técnicas, de institutos federais e de universidades, eu, o deputado Reis, que também é da Zona Sul, o deputado Enio Tato, e outros deputados que atuam lá na região, propusemos essa frente parlamentar para sensibilizar o governo federal que nas suas escolhas leve em consideração essa região que está descoberta, porque na cidade de São Paulo a gente tem um Instituto Federal, aliás eu fui aluno da antiga Escola Técnica Federal que é lá no Pari,
e é mais próximo da Zona Norte. Você tem o Instituto Federal em Pirituba, tem o Instituto Federal em São Miguel. E na Zona Sul a gente não tem nada. Então a gente quer um Instituto Federal, existe um movimento forte, articulado no Jardim Ângela para que esse instituto seja lá. A gente também quer um campus da Unifesp para que essa nossa juventude possa participar, que seja no Campo Limpo, ou que seja no Grajaú, ou na Cidade Ademar, enfim, a Zona Sul é muito grande. Ela também acaba atendendo os municípios vizinhos, Taboão, Itapecerica, Embu, Embu-Guaçu. Então, a gente considera muito importante e a gente quer se reunir para fortalecer essa luta. Além do que, a gente está batalhando e está caminhando bem a ideia de um hospital-escola da Unifesp em Santo Amaro. É num terreno que a Unifesp tem lá já, ao lado do Terminal Santo Amaro, que seria mais um hospital para a região, que é carente de atendimento hospitalar, mas também seria um hospital-escola para formar nossos jovens e mais próximo da periferia e, quem sabe, fixar mais os médicos na periferia, que é outra demanda importante, né? Carol. Deputado, antes da gente iniciar aqui a gravação, o senhor perguntou de onde que a gente veio, né? Justamente, o senhor disse que é um vício de tanto tempo como vereador, né? 5 mandatos consecutivos. Perguntar, porque tem essa questão de municipalizar, né? Aqui agora como deputado estadual, né? E receber as demandas dos municípios, né? Então, o senhor já tem todo esse trabalho, já tem essa dinâmica de receber isso diretamente da população. Como que tem sido esse olhar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Como vereador, indo nesses bairros, conhecendo justamente as dificuldades e trazendo para a Câmara, agora nesse olhar amplo, né? Para um estado tão rico como São Paulo, culturalmente falando, né? Mas ainda faltando recursos. É um desafio, né? Eu estou aprendendo bastante, evidente que a gente não é automático de vereador para deputado estadual. O vereador tem mais essa característica do vínculo com o território, né? O deputado estadual, até porque é uma área maior, ele tem uma outra leitura de atuação, mas a gente está aprendendo. Evidente, eu tive 60 mil votos na capital e 28 mil fora, né? A grosso modo. Meu foco ainda continua atuando aqui na capital muito, mas a gente hoje tem que se preocupar com vários municípios que a gente teve apoio, foi bem votado e que a gente tem que entender a dinâmica, que é um pouco diferente da dinâmica da cidade de São Paulo, né? Você pegar Ibiúna, que eu fui bem votado, é uma característica diferente. A gente está batalhando lá para duplicar Bugiro Nacal, a gente tem outro tipo de demanda que a gente atua. Itapecerica, que é vizinho, mas é um município com características próprias, né? Você tem problemas em escolas estaduais que a gente tem atuado. Então, está sendo um aprendizado, mas é bastante desafiador e isso é bom, né? Porque a gente se motiva a aprender e a entender novas situações, a conhecer a estrutura do Estado melhor. Da Prefeitura de São Paulo conhecia bem, sabia já as portas que eu tinha que bater, agora eu tenho que aprender isso no Estado. Mas a gente está animado para fazer isso e acho que está conseguindo fazer. O senhor tem recebido, né, no seu gabinete bastante representantes, né, de municípios, né? Sim, Mairink, sim. por exemplo, eu vi que o senhor recebeu recentemente. Então, esse diálogo é importante, Ah, né? sim, porque aqui é uma característica, né? Como vereador, você tem essa relação direta com o povo, né? Aqui você recebe muito prefeito, vereador, é uma relação mais mediada, né? Então você tem que lidar com essas duas, sem perder a relação direta com o povo, que sempre é fundamental, mas aqui você tem essa representação com os representantes do povo nas cidades, né? Então o prefeito, o vereador, que vem muito aqui à Assembleia, então é um aprendizado e a gente tem procurado recebê-los bem, entender suas demandas e, enfim, ajudá-los a resolvê-las. Fábio. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor falasse sobre o projeto de lei que institui o Programa Estadual da Segurança Aquática, que é uma coisa muito importante, que envolve principalmente as crianças, a segurança das crianças, né? E eu queria que o senhor detalhasse um pouco sobre esse trabalho. Sim, também é uma lei que eu aprovei na Câmara Municipal de São Paulo. Em São Paulo é lei, tem a Semana da Segurança Aquática e aqui da mesma forma. Vários países do mundo têm esse tipo de atuação, de conscientização aos perigos e a prevenção de afogamentos, né? Hoje eu não tenho os dados de cabeça, mas são milhares de mortes, principalmente de crianças,
por descuido, por falta de orientação, por falta de uma conversa que oriente os pais e oriente as próprias crianças, né? Você não precisa ter uma piscina para você orientar uma criança sobre os perigos e os riscos para se afogar. Mas a gente tem um estado grande, você tem muitas represas, você tem as piscinas públicas, você tem uma série de locais que são de risco. E se a criança ela tem orientação e os adultos também, a gente vai diminuir muito essa mortalidade que é muito alta no Brasil, muito alta. E então a ideia é ter toda uma política de conscientização e de prevenção. Tem várias entidades que atuam nessa área, tem a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tem o INAT, que é um Instituto de Natação Infantil. Então você tem entidades capacitadas a orientar e a capacitar multiplicadores nas escolas, nos centros esportivos e por toda a sociedade, porque, como eu disse, você não precisa ter uma piscina para fazer uma orientação, pelo menos do básico, né, de como se comportar diante de algum risco. Então a gente também está batalhando aí para esse projeto tramitar e avançar e virar lei aqui em São Paulo. A gente sente muito que no trabalho do senhor tem essa preocupação de multiplicação do conhecimento em todas as áreas. O papel do senhor fundamental como deputado é esse? É de ser uma plataforma de multiplicação de conhecimento em todas as áreas, assim, vamos dizer? Eu acredito que o que transforma a sociedade é a sociedade organizada. A gente é representante, mas eu sozinho não vou transformar o mundo, né? Porque eu tive uma ideia brilhante, um projeto de lei brilhante. Se ele não estiver enraizado, se ele não estiver articulado com forças sociais, ele vai virar só uma ideia. Então, todos esses projetos que nós falamos até agora têm uma articulação com setores organizados, porque é isso que dá lastro, né? E é isso que transforma uma sociedade. A sociedade, quanto ela mais for organizada, articulada com suas associações e representações, seja de que espectro político for, mas que ela seja organizada, vai ser uma sociedade melhor, né? Então eu acredito nisso. Por isso que todo projeto de lei a gente tenta fazer um processo de participação, de audiência pública, de submeter ao debate, porque isso fortalece o projeto e isso enriquece, né? O plano do livro, para mim, eu comecei com uma ideia muito tímida. E quando eu chamei uma audiência pública, primeiro eu nem sabia que tinha um processo se articulando de gente da área discutindo. E eles chegaram muito desconfiados, assim, tipo, você está roubando nosso trabalho aqui. E a gente fez um pacto, não, vocês continuem fazendo esse processo, a gente vai participar. E vocês fazem um substitutivo ao meu projeto, que já está mais avançado, e vira lei. E foi o que aconteceu. Então a gente estabeleceu pactos, né, com setores sociais, que é fundamental. Eu acredito nisso, como prática política e legislativa. Deputado, falando em participação popular, audiências públicas, trazer realmente a população para o debate, seja dentro do legislativo municipal ou agora, nesse caso, o estadual. Outra área que o senhor também adentrou com o seu mandato, após, claro, receber algumas reclamações, algumas denúncias por parte da população, é com relação aos parques e áreas verdes em São Paulo. Então, o senhor promoveu, realizou uma audiência pública, depois que a população começou a reclamar, então, da situação dos parques, que estava limitando a participação de grande parte após a concessão e privatização de parte deles. Nós temos um trecho de uma entrevista que o senhor comentou falando sobre isso. Logo na sequência, eu gostaria de ouvir o senhor. Claro. A gente tem recebido muitas denúncias de problemas nesses parques. A ideia da concessão é que tivesse um investimento rápido, uma melhora desses parques. O que a gente tem visto é, em geral, um aumento das ações de arrecadação nos parques, com alocação de espaços, com serviços pagos, e a diminuição do espaço para os usuários, né? Deputado. Exatamente isso. Assim, eu não sou contra conceder, acho que é possível conceder serviços públicos, mas quando você concede serviços públicos, você concede por alguma razão. O principal argumento é você ter mais investimentos. Isso nem sempre acontece no ritmo que se planejou. E segundo, o Estado tem que regular e fiscalizar, e isso acontece pouco.
Eu já vinha dessa experiência em São Paulo de fiscalizar várias concessões, tem o Parque do Ibirapuera, tem o Pacaembu, o Anhangabaú, isso já, o Mercadão, então já tinha um ambiente de debater concessões e ver os limites dela. E quando vim aqui para a Assembleia, me procuraram falando dos problemas dos parques concessionados, né? Em particular do Parque Vila Lobos, que eu fui fazer uma visita e fiquei escandalizado. Porque o Parque Vila Lobos virou uma praça de alimentação, um shopping, assim, você, a partir da concessionária entrar, ela aumenta todas as possibilidades de arrecadação, ela isolou áreas para piquenique, então você tem um piquenique gourmet lá, VIP, que você tem que pagar. E era uma área de piquenique da população. E as áreas públicas estão mal conservadas, estão abandonadas. Então, esse modelo não serve, né? Você pode ter uma concessão com modelo melhor? Eu acho que pode. Mas o jeito que está muito ruim. E a gente está cobrando a Secretaria do Verde, porque são vários parques nessa situação. O Parque Água Branca também, que tinha toda uma característica histórica, né? Porque lá era um parque de exposições, lá os animais andavam, as galinhas, tudo isso vai acabar, virou um grande local para você ter quiosques de marcas famosas. Isso vai fazendo o que se chama de gentrificação. Você vai expulsando a população mais pobre, não é porque você cobra uma entrada, que ninguém cobra a entrada no parque. Você começa aumentando o custo de estacionamento, já fica mais difícil chegar. Mas em vez de um sorvete do ambulante lá que cobrava R$1, você tem um sorvete gourmet que custa 10, aquela população não vai ter condição de frequentar aquele parque. No Ibirapuera já acontece isso. Então você vai, os espaços públicos que deveriam ser de todos, e já foram de todos, o Ibirapuera era um parque muito utilizado por toda a população pobre da Zona Sul. Pegava o ônibus e descia na porta do parque, ficava lá. Hoje já não acontece mais isso, porque o custo de você estar lá com uma criança que quer um sorvete e você não tem condição de pagar um sorvete caro, você já tirou essa população dali. Então nós queremos discutir esse modelo de concessão e discutir parques públicos de verdade. Eles têm que ser parques públicos e não parques que sirvam só para arrecadar e restringindo o acesso à população, com eventos que, em geral, geram muito ruído e problemas para o entorno, no caso do Vila Lobos, que isolam grandes áreas do parque, do uso público, com tapumes, ou seja, prejudicando, inclusive, são parques de contemplação, de alguma forma, da natureza, né? E você põe um monte de estrutura de metal, tapume fechando, você choca, né? Choca a ideia do parque, né? Então, a gente quer avançar nesse debate. Fizemos uma audiência pública e agora encaminhamos ofício para a Secretaria e para a própria concessionária pedindo explicações. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo no Conexão Paulista. Até agora abordamos diversos assuntos com o deputado Donato, do Partido dos Trabalhadores, entre eles cultura hip hop, literatura, parques, educações, e vem muito mais por aí no próximo bloco. Fique conosco. Até já. Estamos de volta com o Conexão Paulista. Hoje recebemos o deputado Donato, do Partido dos Trabalhadores. Ele coordena duas frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Uma pela construção de políticas públicas de fomento, divulgação e apoio à cultura hip hop, e outra pela implantação de Universidade Federal, Instituto Técnico Federal e Hospital Escola Federal na Zona Sul de São Paulo. Deputado, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Nesse segundo bloco, eu gostaria de começar falando sobre transportes, né? O senhor, quando vereador, aqui muito bem, né, já colocado pelo Fábio, pela Carol também, 5 mandatos como vereador da capital paulista, o senhor aprovou, então, uma lei que proíbe a prestação de serviço de mototáxi no município de São Paulo. Agora, hoje, aqui na Assembleia Legislativa, o senhor integra, faz parte da comissão também de transportes, que debate, entre outras coisas, a questão da viamobilidade. Como está o andamento dessa comissão? A Comissão de Transportes é uma comissão importante da casa, muito prestigiada, e a gente se deparou logo no início com os problemas da viamobilidade, né?
que é a empresa que tem a concessão das linhas 8 e 9 de trilhos, né, de trem, e da linha 5 do metrô. E nós conseguimos convocar o presidente da Via Mobilidade, nós fizemos inspeções na Via Mobilidade, estamos cobrando o governo para que tome providências, né? Porque infelizmente é um serviço prestado de maneira muito precária, piorou, ou seja, a ideia de uma concessão é você ter mais investimentos e melhorar o atendimento ao cidadão. A Via Mobilidade, desde que assumiu, quase 2 anos, piorou o atendimento nas linhas 8 e 9, né? O número de falhas aumentou absurdamente, inclusive falhas graves de descarrilamento, que no sistema metro ferroviário é a falha mais grave que pode ter, um descarrilamento. Então, vários descarrilamentos, falta de pontualidade, e a gente continua em cima. Recentemente mesmo questionamos o secretário Rafael Benini, que é o responsável por gerenciar a concessão, sobre as multas. Eles tinham que ter comprado cerca de, até agora, 24 trens dos 33 que eles se comprometeram e só entregaram 4, né? 4 trens novos. E era o principal investimento, era a compra de trens, e tinha um calendário. E eles não foram entregues, jogam a culpa na Alstom, na pandemia, mas me parece desculpa só. E o serviço pessimamente prestado. Então, a Via Mobilidade é algo que a gente vai ficar em cima, continuamos em cima, porque a reclamação é muito grande nessas linhas. Fábio? Continuando essa questão da mobilidade urbana, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto de lei de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a hidrogênio. Como está esse trabalho? Elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio, né? Bom, hoje a gente tem essa discussão da descarbonização, da necessidade de você ter menos emissões. A gente está vendo todos os eventos extremos climáticos e eles têm, uma das suas grandes razões, a emissão de carbono. Então você precisa ter tecnologias que troquem essa emissão por zero emissão ou por menos emissões. E no mundo todo, a eletromobilidade, ou seja, veículos elétricos, tem se ampliado. Mas é uma tecnologia mais cara e no mundo todo ela é ampliada a partir de incentivos fiscais dos governos. Isso na Europa, na Califórnia, com grandes incentivos de isenção de impostos e às vezes até incentivo de você ter um bônus para trocar seu carro a gasolina ou a diesel por um carro elétrico. Você ganha um recurso na Califórnia, por exemplo, na China, é feito assim. Nós propusemos e aprovamos uma lei na cidade de São Paulo que o IPVA é 4% do valor do carro. 2% fica com o município e 2% é do Estado. Na cidade de São Paulo, os 2% de carro elétrico ou híbrido ou a hidrogênio são devolvidos para o consumidor. E tem mais uma vantagem na cidade de São Paulo, que eles são isentos do rodízio. Isso fez com que a cidade de São Paulo, ela naturalmente, pelo ter uma maior frota, ela já teria uma frota maior, mas ela é a principal cidade com carros elétricos e híbridos no país, bem acima da média. Outras cidades que seguiram essa lei, que foi precursora, também tem um estímulo, por exemplo, em Indaiatuba, no interior, é uma cidade que vende muito carro elétrico e híbrido, por conta que eles têm uma lei copiada de São Paulo. E eu, chegando aqui na Assembleia, propus uma lei para os outros 2% ser devolvido para carros elétricos e híbridos. Então, você tem um estímulo de 4%. Durante 5 anos, enfim, tem uma série de regras. Para minha surpresa, o governador vetou. E por que para minha surpresa? Porque ele foi na inauguração de uma fábrica de carros elétricos e híbridos, que é a GWM Iracemápolis, em abril, e prometeu a isenção. E meu projeto já estava protocolado em março. Em abril ele foi e prometeu. Falei, bom, meu projeto vai ser sancionado, mas ele foi vetado. E ele vetou e mandou um projeto para essa casa, em regime de urgência, muito pior, que exclui carros elétricos. Ele só vai até os híbridos, exclui carros puramente elétricos. E aí tem uma disputa de mercado
com a velha indústria automobilística e uma nova indústria que está chegando. Você tem fábricas chegando, você tem a BYD, que é chinesa, que montou uma fábrica na Bahia que vai vender 2.600 ônibus elétricos para São Paulo. Você tem a GWM, que é chinesa também, em Iracemápolis. Você tem a Toyota em Sorocaba, fazendo carros elétricos e híbridos. Mas você tem uma resistência de outras montadoras que não querem essa concorrência com incentivos. Então eu lamento muito, mas a gente vai brigar aqui para retomar o espírito original e no projeto do governo inserir os carros elétricos, porque não se explica do ponto de vista ambiental essa exclusão. E do ponto de vista fiscal, financeiro, ainda é uma frota muito pequena. Então, nesse momento, não tem impacto financeiro relevante para o Estado. Então, a gente não consegue entender, a não ser à luz dessa briga de fundo, que não tem nada de ambiental, mas o nosso projeto é todo no sentido de você ter sustentabilidade e um ar mais limpo. É isso. Carol. Deputado, no primeiro bloco falamos sobre modelo de concessão em parques, agora no início desse sobre a concessão no caso do transporte, né? Falou do caso da Via Mobilidade. Queria que o senhor contasse agora sobre o que tramita aqui na LESP, da concessão e privatização da Sabesp. Qual é o modelo proposto pelo governo? Por que a bancada tem sido opositora nesse sentido, né? Qual que é a opinião do senhor? Olha, esse é o grande debate aqui da casa e eu acho que ele mereceria ser um debate muito mais profundo com a sociedade. Ele não poderia tramitar em regime de urgência, sufocando esse debate que deveria ser feito em todo o Estado. A Sabesp atende 375 municípios. Atende através de contratos, porque, vamos lembrar, a Constituição de 88 definiu que o titular da concessão é o município. E esses 375 municípios contratam a Sabesp para executar o serviço de água, coleta de esgoto e tratamento. São os 3 serviços. A Sabesp já é uma empresa mista. Ela tem 50,3% das ações na mão do Estado e 49,7% na mão dos privados, através de ações na Bolsa de Nova York e na Bolsa de São Paulo. Ela dá lucro. Ela deu ano passado 3 bi 100 de lucro, 20% a mais do que no ano retrasado. Ou seja, ela tem condições de cumprir o marco de saneamento que estabelece a universalização até 2033, que é uma lei federal aprovada no ano passado. Então, nós não conseguimos entender por que se tem que vender a Sabesp se a empresa já é metade privatizada, já gera dividendos inclusive para o Estado de São Paulo, porque tem metade das ações, gera lucro, tem condições de estabelecer as metas de universalização e tem essa grande vontade do governo de privatizá-la. Então, é inexplicável. O governador tem dito que isso foi discutido na eleição. Não é verdade. Eu já pude mostrar aqui em plenário, vou mostrar quantas vezes for necessário, que no programa de governo do governador Tarcísio, registrado no TRE, não tem uma linha sobre Sabesp. Aliás, não tem uma linha sobre metrô e CPTM de privatização. Na campanha, quando ele falou em privatizar a Sabesp, ele teve que recuar porque pegou mal. Porque tem pesquisas, um Datafolha de alguns meses atrás, que mostra que 52% da população é contra a privatização. E depois da crise da Enel, do apagão, esse número certamente aumentou, porque tem uma consciência do que é a privatização do ponto de vista de desmonte, de diminuição de trabalhadores, e nos momentos extremos isso aparece com clareza. Então, esse debate não foi aprovado nas urnas, como ele quer. E se fosse por esse raciocínio, a cidade de São Paulo, que é 45% da receita da Sabesp, o Tarcísio perdeu. Em São Bernardo, que é outros porcento, o Tarcísio perdeu. Em Osasco, ele perdeu. Ou seja, onde está o faturamento da Sabesp, ele perdeu, porque a Sabesp é uma empresa que funciona com subsídio cruzado. Então, ela arrecada nas grandes cidades para poder investir nas pequenas, que são deficitárias.
Então, se fosse por essa lógica plebiscitária, que a eleição deu um cheque em branco para o governador, ele não teve esse cheque em branco da onde está a receita da Sabesp. Então, esse debate que nós estamos fazendo, a água é um bem essencial, a Sabesp é um monopólio natural, ou seja, você não vai ter o cano da Sabesp e o cano de outra empresa para você escolher. É um monopólio natural. Monopólios naturais, eles têm que ter o controle do Estado, eles não podem ter o controle privado de um bem estratégico com crise hídrica que pode acontecer a qualquer momento, sem nenhuma regulação. Mesmo o Rio de Janeiro, que privatizou a SEDAI, que é a Sabesp deles, eles mantiveram os reservatórios, a produção de água sob controle do Estado por uma questão estratégica. Aqui o modelo que eles estão fazendo é de vender ações. Então, a Sabesp tem 50,3%, eles vão diminuir as ações do governo do Estado e vai ter um que eles chamam de acionista de referência, alguém que vai comprar 25%, 30% das ações e vai ser majoritário. Então, você vai abrir mão do controle público que hoje tem. Isso é muito grave, na minha opinião, com os riscos que a gente tem, né, com essa transição climática, com essa situação toda, e com esses eventos climáticos extremos, você não ter controle da nossa água e está na mão de uma empresa privada. Além disso, no mundo todo, o processo de privatização que iniciou fortemente lá com a Margaret Thatcher na Inglaterra recuou. Londres reverteu a privatização, Lisboa reverteu a privatização, Buenos Aires reverteu. Então você tem muitos exemplos que mostram que a privatização, em geral, significa pouco investimento e aumento de tarifa e piora do serviço. A SEDAI no Rio de Janeiro, em 2 anos, aumentou 500% as reclamações. Então, nós não conseguimos entender qual o argumento. Eles utilizam algumas falácias. Eles falam, não, nós vamos antecipar a universalização de 2033 para 2029. Bom, a Sabesp fez um plano para 2033 porque estava no marco do saneamento. Se pedir para fazer um plano para 2029, essa Sabesp consegue. Alguns municípios, São Paulo, que é metade da Sabesp, o contrato da cidade de São Paulo com a Sabesp já estabelece universalização em 2029. O segundo argumento é que nós vamos ter 10 bilhões a mais de investimento. Mas vão ter porque eles estão mudando os contratos da Sabesp que vencem em 2038 para 2060. Se fizer isso com a Sabesp pública, ela vai valer mais e ela vai captar esse recurso também. Então, de fato, é uma crença no Deus mercado, é uma coisa religiosa, ele não se demonstra, é uma coisa dogmática, ideológica, né? Essa defesa da Sabesp privatizada como mais eficiente. Espero que a gente consiga barrar e espero que a gente não passe por uma nova Enel daqui a alguns anos. Bom, já que o senhor me deixou o gancho, era justamente isso que eu ia falar. O debate da Sabesp veio acompanhado aqui na Assembleia Legislativa, principalmente nesse segundo semestre, da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel, que agora, então, tem se aprofundado muito mais após o apagão que o senhor comentou que nós tivemos em todo o estado, na verdade em todo o país, mas é que em São Paulo a coisa foi, digamos, um pouco mais acentuada. O senhor tem acompanhado também, né, o andamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel. O que, então, a oposição, da qual o senhor faz parte, espera a partir de agora, como resultado? Na verdade, no caso da CPI da Enel, eu acho que não é só oposição. Me parece que tem um consenso na comissão de que está muito ruim, que é necessário rever essa concessão. Ela vale até 2028, ela foi feita em 98, então ela tem 30 anos. É uma concessão que é regulada por uma agência federal, que é a ANEEL, né? Que tem mandato próprio e tal, não está nem subordinado ao governo. E a gente espera pressionar para que a gente tenha uma mudança de serviço, porque a Enel, paradoxalmente, é uma estatal italiana. Ela é controlada pelo governo italiano, que tem 23% das ações, mas controla a empresa. E ela veio para o modelo de negócio aqui no Brasil, quando ela assumiu, porque ela foi privatizada em 98 para os americanos da AES, virou AES Eletropaulo.
Em 2018, eles venderam para a Enel. De 2018 para cá, a Enel diminuiu de 23 mil trabalhadores para 15 mil. Eles usam o argumento que investiram em tecnologia, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Eles tiraram a equipe da rua, né? Eles não estão fazendo a manutenção como desejado e, ao mesmo tempo, aumentou o lucro da empresa. Então, na Itália, onde está a sede da Enel, eles devem estar satisfeitos com as planilhas que eles recebem no Brasil com aumento de lucro. E eles não têm que se explicar aqui para o consumidor brasileiro que ficou 6 dias sem luz. Ou mesmo antes disso, porque a CPI surgiu antes do apagão. Ou mesmo antes disso, o péssimo serviço prestado pela Enel. Ela fechou as agências, as pessoas têm contas de luz que aumentam e elas não conseguem acessar o call center da Enel. É uma situação absurda mesmo, de mau atendimento da concessionária. Então, a gente espera que o relatório seja bastante duro, a gente não tem poder próprio de cancelar a concessão, mas recomendar a todos os órgãos responsáveis que se antecipe o fim dessa concessão e a gente possa ter um outro tipo de processo com um modelo melhor de concessão, ou com a estatização da empresa, ou com uma intervenção imediata da ANEEL na empresa, ou seja, a ANEEL, que é a agência reguladora, intervir na empresa, assumir a direção da empresa para saber exatamente quantos trabalhadores eles deixaram de ter e necessitariam ter, como está a manutenção, como está a remessa de lucros, a gente ter um raio-x da empresa. Então é nesse sentido que a gente vai atuar e espero que seja uma coisa de toda a casa, não só da oposição. Seria uma espécie de auditoria feita pela ANEEL? Sim, exatamente. Você intervém, esse é um mecanismo previsto em concessões. A autoridade reguladora intervém, assume o controle por um tempo e faz uma radiografia, porque a gente está se baseando em relatórios deles. Não sabemos exatamente se eles são reais ou não, né? Carolina Franca. Deputado, a gente tem um outro debate aqui na Assembleia Legislativa, que é justamente também enviado pelo governador, que é a retirada de 5% da educação para ela ser alocada na saúde. Ou em outras demandas do Estado, né? Esse projeto veio aqui para a Assembleia Legislativa, já houve uma manifestação dos estudantes que estiveram presentes na Comissão de Constituição e Justiça e Redação aqui da Casa, a primeira a tramitar, né, no qual tramita esse projeto. Qual que é a opinião dos senhores sobre essa mudança e realocação no orçamento, já que a gente está nesse final de ano em discussão para 2024? Não, é trágico, trágico. Não tem o menor sentido retirar 5% da educação. A gente tem uma educação estadual com muitos problemas, uma rede de mais de 5 mil escolas, com problemas estruturais, a maioria delas, a gente anda, né, conhece as escolas estaduais, sabe a precariedade física delas. Mas mais do que isso, a gente tem uma política ainda em relação aos professores muito ruim. Metade dos professores são a chamada categoria O, né, que é uma categoria precária, né, que não foi concursada, então você não tem concurso, você não tem um plano de carreira que valorize a categoria. Então você vai tirar recursos nessa situação, sendo que a educação é absolutamente estratégica para o país, não vejo sentido nisso. Bom, mais recursos para a saúde sempre é necessário e é importante que tenha, mas tem o resto do orçamento para você discutir, né? Você vai tirar justo da educação, eu não consigo entender essa proposta, a não ser uma proposta de desmonte, né? Então, essa nós vamos resistir muito, é uma emenda constitucional, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de aprovar essa emenda aqui. Fábio? A gente falando de uma questão mais ampla do orçamento, eu queria que o senhor comentasse como anda, né, o trabalho das discussões em relação ao orçamento para 2024 no Estado. Quer dizer, não falta dinheiro. Como estão sendo as tratativas para a distribuição dessa verba para o ano que vem aqui em São Paulo? Assim, eu, apesar de ser da oposição, sempre falta dinheiro, né? As demandas são muitas, então isso eu acho que... E a arrecadação do ICMS está caindo, porque também teve uma política de desoneração irresponsável ao longo desses anos todos. Eu, por exemplo, na Comissão de Transportes, nós convocamos as empresas aéreas que tiveram reduzido o ICMS de 18% para 12%, em troca de instalarem mais voos e novos aeroportos. E elas não fizeram isso e continuam pagando menos ICMS.
né, se está beneficiando. Bom, é um setor econômico, gera emprego, sempre esse debate, né? Mas tudo gera emprego. Né? Se a gente for por aí, até o ambulante gera emprego, o tráfico gera emprego. Então, não dá para ser dessa forma, tem que ser dentro de uma regulação. Então, muitas desonerações que penalizaram o Estado. E a gente precisa avançar. Infelizmente, aqui, o processo de discussão do orçamento, eu acho que ele é bem pouco transparente. É meu primeiro momento de discussão do orçamento. Você não tem audiências públicas temáticas, você teve audiências públicas da Comissão de Finanças no interior recolhendo demandas, mas antes do orçamento chegar. Eu acho que depois do orçamento chegar, você tinha que ter novas audiências para dizer, olha, tem que tirar daqui, pôr aqui, você ter uma discussão mais completa. Isso não existe aqui e agora, como o governo só pensa na Sabesp e toda a pauta está voltada para a Sabesp, a discussão do orçamento está relegada a um segundo plano. Mas ela é absolutamente fundamental porque é no orçamento que se expressa todas as prioridades do governo. Então, acho que a discussão é bastante precária e a gente, a partir do momento que se resolveu coisas da Sabesp, a gente vai se debruçar na discussão do orçamento, mas com muito pouca participação popular, porque você teria que ter uma discussão do orçamento da saúde própria, da educação, da assistência social, da cultura, do esporte, ou seja, as várias áreas dos investimentos, da relação com os municípios. Você tem muita coisa para ser discutida e que não cabe só nessas audiências regionais que chegaram, inclusive, antes de conhecer a peça, né, orçamentária. Deputado, nós já passamos aqui por diversos temas, né? Vou recapitular para você que nos acompanha de casa: cultura, literatura, parques, educação, transportes, privatização. E eu gostaria de encerrar aqui o programa de hoje de uma forma mais leve, com uma paixão do senhor, né? O futebol. Mais que isso, né? O Palmeiras, o ídolo sempre histórico, Ademir da Guia. Temos uma foto, resgatamos aqui, que mostra o deputado em campo aí, fora da política. Muito bem. Aí, deputado. É uma paixão do senhor, é um hobby? Sim, eu gosto muito. Gosto muito de futebol. Quando eu consigo jogar, eu jogo. Ainda tive a honra de ser vereador junto com o Ademir da Guia, que era um ídolo, né, que eu estava na arquibancada e ele no campo, né? E a gente ficou muito amigo e ele participou de várias partidas que a gente organizou. Uma pessoa sensacional, muito carinhosa, uma pessoa de fato diferenciada. Como jogador nem se fala, mas como pessoa também virou um amigo. E sempre que a gente pode, agora ele já está um pouco mais, né, já está com 77, 78, acho que ele parou de jogar. A partir da pandemia ele parou, mas até antes da pandemia ele jogava e jogava bem. E a gente fazia um bom meio de campo. Aí, deputado, recebi uma pergunta aqui da nossa editora-chefe, Nilma, querendo saber se o senhor é palmeirense de fato. Totalmente. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Levinha, César e Ney. A academia da década de 70, quando eu era adolescente. Que totalmente memória. Palmeirense. E hoje sobra espaço, deputado, às vezes, para bater uma bola? Sobra, mas é que a idade chega, né? A gente joga e se machuca, aí fica 2 meses sem jogar e volta. Mas quando dá, a gente brinca um pouquinho. Muito bem, nós agradecemos demais aqui a presença no bate-papo do Conexão Paulista de hoje, o deputado Donato, do Partido dos Trabalhadores, agradecendo demais a sua participação, que nos acompanhou, seja pela TV ou pela internet, claro, dos jornalistas que me acompanharam no programa de hoje, Carolina Franca e também Fábio Galucci. Muito obrigada a todos vocês, e você que nos acompanha de casa já sabe, hein? Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, uma entrevista nova, exclusiva aqui no Conexão Paulista, te atualizando sobre tudo que rola na política do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.